1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Vamos até aí. Quando nós escutamos essa batalha sangrenta, eu fico imaginando, né, o drama de você chegar em casa, vindo de uma jornada, e encontrar tudo destruído, queimado pelo fogo, e todos os seus queridos sequestrados, sem você saber se estavam vivos ou mortos. O texto narra esse drama, e eu fico imaginando que Davi e seus valentes não eram homens frágeis, não eram homens sensíveis, embrutecidos pela guerra. Esses homens durões, e eles eram durões mesmo. Quando a gente vai lendo a história de Davi e seus valentes, a gente vai vendo esse povo casca grossa. Choraram amargamente, em alta voz. O texto diz que eles choraram em alta voz. Então você imagina a desolação, o desespero e o quadro que estava diante daqueles homens, tão acostumados à guerra, tão acostumados a ver sangue, carnificina. Quando é na casa da gente é diferente, né? Todos sequestrados,
e uma incerteza. Vivos? Mortos? O que fizeram com nossas esposas? O que fizeram com os nossos filhos? E o texto diz que eles choraram em alta voz. Eu fico imaginando o som. Quando eu leio um texto bíblico, eu fico tentando entrar lá e ver o quadro. Minha cabeça é meio cinematográfica, eu fico imaginando um filme. E eu fico imaginando aqueles 600 homens fortes, valentes, destemidos, corajosos, ousados, fortes, chorando em alta voz. Você já viu um homem chorando em alta voz? Você como homem? A vez que você chorou em alta voz? A gente vê crianças chorando em alta voz. Homens, raramente, a gente vê chorando em alta voz. Só uma situação dramática tira do peito de um homem feito um gemido de dor. E esses homens choraram quando viram sua casa devastada. Nos dizem que nós vivemos em outra proporção, talvez menos aparente, mas não menos destrutiva. Nossas casas têm sido saqueadas pelo inimigo. Ele sutilmente entra e sequestra o nosso cônjuge, sequestra os nossos filhos. Quanto tempo hoje a gente gasta na internet? Essa tecnologia maravilhosa, essa ferramenta fantástica que nos dá acesso a tantas coisas, que nos transporta para o outro lado do mundo, que nos mantém informados quase que em tempo real de tudo que acontece no planeta, está roubando os nossos relacionamentos dentro de casa. Fica todo mundo ao redor todo mundo sentado no sofá, ou às vezes até ao redor da mesa, onde antes eram o diálogo, a conversa, a risada, a brincadeira. Antes a televisão era vilã, mas agora cada um tem um pequeno monitor nas mãos, inclusive as crianças. E isso tem atingido toda a família, mas não menos o casal. Como que a gente quer ensinar para os nossos filhos algo, sendo que a gente não é um exemplo para eles? Eu tenho ouvido muito de esposas que dizem que estão perdendo o ibope para os joguinhos na internet. Tem marido que vai para a cama, deita do lado da mulher e vai jogar Candy Crush. Tem marido que passa mais tempo no Facebook, esposas que passam mais tempo nas redes sociais do que dando atenção aos maridos. Já tive relato de mulheres que falam que chamam o marido para jantar, todo mundo dentro da mesma casa, pelo WhatsApp. Quais são os sequestradores da nossa casa hoje? O que deveria ser uma festa, a volta para casa, serem recebidos. Não tem nada melhor, gente, do que a gente voltar para casa e encontrar a casa em ordem. Quem concorda? Não é gostoso? A gente chega em casa, a casa está tranquila, tudo nos seus devidos lugares, tudo limpinho, tudo cheiroso, um cheirinho de alho no óleo, assim. Está dando o prenúncio da jantinha que vai rolar. As crianças correm, papai! Abraça suas pernas, enroscam em você. Eu não sei quanto a vocês, gente, mas essa faz parte das lembranças mais doces da infância dos meus filhos. Quando o João chegava e eu sentia aquela sensação de graças a Deus, alguém vai me ajudar nessa casa. E as crianças falavam, papai! E os 4 se enroscavam nele. E eu dizia, a paz adentrou a porta da casa, aleluia! Porque, gente, eu não sei vocês, homens, se vocês têm a exata dimensão de como vocês são importantes numa casa. Quando vocês assumem o lugar de pai. A simples presença de vocês muda a atmosfera da casa.
Mãe, a gente está ali normalmente com os meninos, envolvidos com eles, e chega um tempo que você fala, desce daí, menino, e ele finge que não está te ouvindo. Agora o pai, às vezes ele fala só fulano, fala só o nome, e olha, e o menino, oi pai, já vai descendo. Que delícia que é a presença masculina na plenitude da sua masculinidade. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Autoridade que flui da paternidade. É tão bom, e eu me lembro disso, e é uma delícia a gente voltar para casa e ter a casa em ordem. Tudo, os meninos cuidados, a esposa com um sorriso. Como é que foi seu dia, meu bem? Foi bem. Às vezes a esposa também tem a sua jornada de trabalho. E o seu? Como é que foi, meu bem? Ah, foi duro, foi difícil. E aí ele vai compartilhando. E simplesmente pelo fato de compartilhar, a carga fica leve. E senta ao redor da mesa e vamos comer uma refeição e vamos conversar. Mas isso tem mudado dramaticamente, não para melhor. A gente passa um pelo outro. Estamos virando estranhos dentro da mesma casa. Estranhos deitados na mesma cama. As pessoas não conversam. Não contam como foi o dia. Ah, depois eu te conto, depois eu te falo. Ou quando a gente para falar um com o outro, como casado, é só sobre problemas. O filho que está dando problema, a conta que estourou, o cartão que ultrapassou o limite, e um cobrando do outro, uma cobrança. Sequestradores da alegria, sequestradores da paz, sequestradores da harmonia entre o casal e no lar. Porque se o casal não está bem, não se iludam, isso vai refletir nos filhos. Nós temos que cultivar. O que eu observo é que depois que as mulheres se tornam mães, elas se esquecem de ser esposas. A relação sexual, o estar junto com o marido, passa a ser um peso. Muitos maridos pensam assim, mas depois que essa menina teve filho, mudou tudo. Agora eu sobro igual Giló na janta. Não tem paciência comigo, mas com o bebê tem toda a paciência. Deixa eu falar uma coisa com vocês, filhos são maravilhosos, mas eles estão na nossa vida por estações, algumas estações. Eles vão crescer e vão construir suas próprias famílias. E quem você tem do lado? Um estranho? Ou ele continua sendo o seu melhor amigo? São pequenas coisas, gente, coisas legítimas, coisas boas, que vão sequestrando a alegria no lar, a alegria do casal, a harmonia e a paz no lar. Você volta para casa e não, a sua casa não está incendiada pelo fogo, como aconteceu com Davi e seus valentes, mas está incendiada pela discussão, pela impaciência, pela intolerância, pela cobrança. O cara chega em casa cansado depois do serviço, você também às vezes chegou em casa cansado depois do serviço, e os dois mal se trombam. Um chega com 15 minutos de diferença para o outro e já tem uma enxurrada de problemas. Fulano deu problema, chamou na escola, é isso, é aquilo outro, a empregada não veio, a faxineira não fez o seu serviço direito, mas essa casa está uma porcaria, mas ó, paga uma empregada melhor, paga outra faxineira, eu queria que você ficasse dedicado. Você está pensando o quê? Que eu vou depender de você o resto da minha vida? E onde deveria ser um lugar de refúgio, um lugar de paz, vira um lugar de conflito, de cobrança, de acusações. Um julgando a culpa para o outro, um transferindo a responsabilidade para o outro. É tão interessante quando a gente olha para esse texto de Davi e seus valentes, que Davi também tinha tido sua família sequestrada, mas os seus homens queriam apedrejá-lo. Os seus melhores amigos. Gente, quando a gente vai lendo a história de Davi e desses homens que o seguiam, poxa, os caras eram feras demais, eles eram dispostos a sacrifícios incríveis para levar um pouco de água para Davi beber, para matar a saudade. No entanto, diante desse drama familiar, eles precisavam de culpar alguém. Quem que é o culpado pela nossa tragédia? É o nosso líder. Então, e isso acontece também nos nossos dias hoje.
Você vem para o gabinete pastoral e quer que o pastor resolva as suas questões. Nós, como pastores, nós queremos orar por você, nós queremos instruir vocês no caminho que já caminhamos e com aquilo que já observamos e aprendemos. Mas as decisões você precisa tomar. A oração pela sua casa, você precisa fazer. Você precisa guerrear a sua batalha. E é isso que acontece nesse texto. Eles estavam desolados, eles estavam... Às vezes a bateria acaba no casamento também. Eles estavam desolados, eles estavam perplexos, mas o texto diz que Davi orou ao Senhor. Ele levantou a sua voz em clamor. Ele consultou ao Senhor. No primeiro momento ele ficou profundamente angustiado. Os homens estavam amargurados. Mas o texto diz que ele se fortaleceu no Senhor. Eu não sei que situação que está a sua casa, seu casamento. Mas o primeiro passo é se fortalecer no Senhor. Nossas forças, gente, elas têm limitações. Igual a bateria desse microfone. Tem um tempo de duração. Você usa, e chega uma hora que esgota. Como acontece com os nossos celulares? Você usa a bateria, aí você tem que ligar na tomada para recarregar a bateria, não é isso? É isso que Davi fez. Ele se fortaleceu na fonte, na tomada. As suas estratégias, o seu planejamento, ele é muito eficaz, ele é muito bom, mas ele precisa ser baseado, alimentado na tomada de Deus, na fonte que é o Senhor. E o que acontece de uma maneira muito comum nos nossos casamentos é que a gente pensa que a gente não precisa de ser crente dentro de casa. A gente não precisa de orar em família. A gente não precisa de ter uma vida pessoal, individual, de oração aos pés do Senhor. A gente sempre pensa, não, eu vou lá que o pastor Josué é uma autoridade em família, eles vão impor as mãos e a bênção vai passar. Eles podem ser o power bank. Power bank é aquele recarregador portátil de bateria. Vocês conhecem? Eles podem dar uma carga de emergência. Mas até o power bank precisa se conectar na tomada. Até o power bank precisa de se voltar para a fonte. E a gente vai andando, gente, capenga. E o inimigo está sequestrando a nossa casa, cerceando a nossa alegria, limitando a nossa comunhão. E a gente nem percebe. E quando percebe, a coisa já está tão estragada. A bateria já está no vermelho. Sabe, é a mesma coisa de você olhar e está 1%. E aí você corre para a tomada. Ou não. Tem gente que corre para todos os lugares, menos para a fonte. Davi se fortaleceu no Senhor. Em muitas situações que eu vivi na minha casa, na minha família, no meu casamento, foi a fonte que fez a diferença. Não foi o conselho, não foi o que eu já sabia, porque a gente entende muitas coisas com a nossa mente.
Tem muitas coisas que eu falo aqui com vocês e que você vai ouvir nesse congresso inteiro e que você vai falar, isso mesmo, eu concordo com isso. Ouvir é uma coisa, viver é outra. E eu sempre ouvia dizer, adore na hora da dor, adore na hora da dificuldade, adore ao Senhor. Eu pensava assim, é isso mesmo, né? Adoração é arma de guerra, arma de vitória, é isso mesmo, né? Eu sabia disso, eu entendia isso, eu discernia isso com o meu intelecto. Mas o dia que eu dobrei os meus joelhos na hora da dor e eu comecei a adorar a Deus, quando não tinha nada aparentemente para adorar, a minha perspectiva mudou completamente. Quando parecia que eu estava perdendo, que Deus estava me devendo, a gente tem um relacionamento com Deus muito utilitarista, né, gente? Se tudo sai do jeitinho que eu quero, se meu casamento está feliz, se os meus filhos estão servindo na igreja, Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Aí você canta isso feliz. Mas e quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava? E quando o filho que se desviou da presença de Deus ainda não voltou? E quando você está orando pela conversão do seu marido e ela ainda não aconteceu? E quando vocês estão vivendo uma situação na casa de vocês que já perdura, no casamento de vocês que já perdura por algum tempo, e você está insistindo nesse casamento que parece estar fracassado, muita gente fala assim, já deu, passa para outra, a fila anda, e você, não, eu estou crendo, eu estou trabalhando, eu estou nutrindo, eu estou orando, eu estou chorando. Mas quando nada acontece, você pensa, onde que Deus está? Será que é para continuar mesmo? Será que é para insistir mesmo? Davi se fortaleceu no Senhor e buscou direção do alto. Às vezes, se fortalecer no Senhor é simplesmente adorá-lo pelo que Ele é. Teve um dia que eu estava em casa, eu conto muito essa experiência, eu estava em casa, eu tinha voltado de um encontro com Deus. Eu estava assim, motivada, entusiasmada, apaixonada pelo Senhor. E eu estava em casa, preparando o almoço, as crianças chegariam da escola, a gente morava num apartamento bem pequenininho. Era uma época que eu fazia parte do Diante do Trono, arrebentando de vender CD. Mas todos nós, inclusive a Ana Paula, éramos voluntários na obra. Não tínhamos salário. E eu e João Lúcio já tínhamos 4 filhos, vivíamos num apartamento alugado e o João era professor. Então tinha mês, gente, que o dinheiro que entrava não dava para pagar todas as contas. E naquele dia eu estava lavando a louça e bateu o interfone. Eu estava preparando um almoço, lavando a louça ao mesmo tempo. Os meninos já iriam chegar dentro de pouco tempo. E eu atendi o interfone meio apressada. E o moço falou, alô, apartamento 200 e tal? Sim, senhor. Eu vim cortar a luz. Não precisava nem do interfone, porque o prédio inteiro ouviu ele falando. É da CEMIG, eu vim cortar sua luz. Eu falei assim, como é que é, senhor? A conta não foi paga, senhora. Abre o portão aí que eu preciso de acessar o relógio. E eu abri. E uma série de pensamentos começaram a vir. Eu liguei para o João. Ele estava no intervalo entre uma aula e outra. Eu falei assim, meu bem, você não pagou a conta de luz? Ele falou assim, meu bem, me perdoa. Não deu. Eu devo receber amanhã ou depois. E acumulou 2 contas. Por quê? A CEMIG está aqui em casa, vai cortar a luz. Não brinca não, Helena. Tá bom, João, depois a gente conversa. E eu desliguei o telefone. E o Espírito Santo me fez lembrar o que eu tinha ouvido naquele final de semana no encontro com Deus. Adore em todas as circunstâncias. Não tenho palavras para agradecer
tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Eu não me lembro se foi essa música que eu cantei, mas todas as vezes que eu conto esse testemunho, é essa música que vem ao meu coração. Então eu acredito que tenha sido essa música. Eu me lembro que eu cantei uma música que falava de gratidão. E eu me lembro que quando a Ana compôs essa música, o pastor Gustavo falou assim: Ana, você tem que acrescentar uma estrofe. Nunca me deixes esquecer que o que não tenho, o que não sou e o que não vier a ser, vem de ti, Senhor. Eu lembro que eu cantei aquilo com toda a sinceridade do meu coração. Senhor, se o Senhor me dá o dinheiro para a conta de luz, glória ao Senhor. E se eu não tenho dinheiro para a conta de luz, glória ao Senhor. Eu não vou te glorificar só quando tudo estiver bem. Eu não vou glorificar só quando tudo estiver coincidindo com a minha vontade. Eu não vou te amar só quando o Senhor fizer tudo que eu te pedi. Eu vou te amar por quem o Senhor é, porque o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de alegria, e o Senhor é a fonte de refrigério e de esperança no dia da tristeza e no dia da angústia. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Salvador. Fortaleça-se no Senhor. A minha tristeza mudou. Eu enxuguei as minhas lágrimas e a luz não apagou. Eu lembro que o exaustor estava ligado. E o exaustor não se apagou. Eu falei, gente, cadê o homem da luz? Não ia cortar a luz? Eu já estava ótima. Eu já tinha enxugado a lágrima. Pode vir quente que eu estou fervendo. Vamos jantar à luz de velas hoje. Tomar banho de canequinha. Cortou a luz, mas não cortou a água, glória a Deus. Mas cadê o homem? Eu abri a porta do apartamento, onde a caixa ficava no corredor. Nada. Cheguei na janela do prédio, olhei lá embaixo. Nada. A luz nunca foi cortada. Mas se a luz tivesse sido cortada, bendito seja o nome do Senhor. Eu já havia me fortalecido nele. Eu não sei o que os saqueadores estão fazendo com a sua casa, mas fortaleça-se no Senhor e busque estratégia nele. Davi foi perguntar para Deus: o que eu faço? Qual que é o próximo passo? A gente fala muito que a gente é crente, mas a gente coloca Deus no banco de trás da vida e quer só que Deus venha e assine embaixo, naquilo que a gente decide. Sim, nós temos que ser proativos e ter atitude, liderados pela palavra liberada de Deus. A palavra de Deus é um livro que nos empurra, que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos faz agir por fé. Mas o povo nem lê a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez na vida. A gente passa pela vida dizendo que é crente, mas a gente não ora, não lê a Bíblia, não se fortalece no Senhor e quer que Deus venha como gênio da lâmpada e cure o seu casamento. Está tudo aqui. O manual de instruções está aqui. Nós temos uma diversidade de material. Essa loja aqui, gente, toda vez que eu venho num congresso, eu fico encantada com essa livraria que vocês montam. É muito material, é muita comida boa. Mas nem a Bíblia a gente lê. Nós não sabemos o que nós podemos, o que nós temos. Vivemos nas filas de oração, mas não oramos por nós mesmos. Muito bem.
Davi se fortaleceu no Senhor. Vira para quem está do seu lado e fala: se fortaleça-se no Senhor. No Senhor. Amém. Ele é a fonte. O segundo passo: busque direção de Deus. Busque direção. O que a palavra diz? Os seus filhos estão rebeldes. O que a palavra diz sobre isso? O seu casamento está frio. O que a palavra diz sobre isso? Você está se sentindo atraído ou atraída por uma outra pessoa. O que a palavra diz sobre isso? Qual é a direção de Deus sobre isso? Gente, a gente escuta muita gente. E é muito reincidente o mesmo caminho de morte que as pessoas tomam. Por exemplo, marido, a sua melhor amiga é essa que está aí do seu lado, olha para ela. Sua melhor amiga. Esposa, esse aí que está te olhando aí, ó, ele é o seu melhor amigo. Confidências são para ele. Abrir o coração, compartilhar sonhos, criar uma conexão emocional. É com ele, é com ela. Mas não, o que acontece? A esposa está cuidando da vida dela, o esposo está cuidando da vida dele, cada um está cuidando da sua carreira, cada um está cuidando das suas funções. Vocês não se relacionam, vocês apenas interagem de acordo com o papel que vocês desempenham. Eu tenho uma interação com o lixeiro, uma interação com o médico, uma interação com o cara da padaria. É aquelas pessoas que são importantes na minha vida, que têm um papel importante, fundamental na comunidade. Eu sou gentil com eles, eu reconheço o trabalho deles, mas eu não tenho conexão emocional. Muito raramente você chega no seu médico e abraça seu médico. Doutor, vamos comer um churrasco lá em casa. Normalmente não é assim. Normalmente é uma relação super cordial, respeitosa, mas é uma relação superficial, é uma interação. E a gente traz isso para o casamento. Perde a intimidade, perde a conexão emocional. Esse é um dos sequestradores do nosso tempo. Você se conecta, você se torna amigo de quem é a sua companheira de trabalho. Vocês têm que viajar juntos por causa da sua empresa. E quando você vê, está compartilhando segredos do seu coração para a sua companheira de trabalho. Você, esposa, está se abrindo para o seu companheiro de ministério. Você cria conexões emocionais, você passa tempo demais com quem é do sexo oposto, mas não é o seu cônjuge. Daí a pouco nasce uma amizade, daí a pouco nasce uma conexão emocional, daí a pouco uma faísca é acesa e o diabo faz a festa. Por quê? Porque alguém sequestrou a conexão emocional, a intimidade, o partilhar sonhos. Vamos fazer o cofrinho de Paris? Meu sonho é conhecer Paris. Compartilhem sonhos. Não compartilhem só problemas, só cargas. Você só vai no médico quando você está com uma dor. Você só vai para o marido quando você está com algum problema. Você só vai para a esposa quando você tem alguma necessidade. Ou quer sexo. Sexo não significa conexão emocional. Os profissionais do sexo vivem fazendo sexo sem nenhuma conexão emocional. É totalmente possível você ter sexo sem ter conexão emocional. Mas não é esse o plano de Deus para nós. E você já percebe esse esfriamento? Qual foi a última vez que vocês se sentaram juntos? Fizeram confidências, confessaram pecado, pediram para um orar pelo outro. Qual foi a última vez que você pôde se desnudar a sua alma diante do seu cônjuge, sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser escorraçado?
Uma vez eu estava aconselhando um cara que estava sendo tentado. Ele estava sendo brutalmente tentado. A esposa tinha acabado de ter filho, ela estava meio que indiferente com ele, ela estava totalmente envolvida com o bebê e com os processos que isso demanda, e, paralelamente, uma companheira do trabalho, uma menina joia, uma menina crente igual ele, olha que engano do diabo, uma menina crente igual ele, uma menina cheirosa, uma menina disposta, uma menina que tinha se tornado muito amiga dele. Ela havia se tornado sua melhor amiga no ano anterior, quando a esposa estava grávida. Agora tinha acendido uma faísca entre os dois, e eles estavam se sentindo atraídos um pelo outro. Eu virei para ele e falei assim: em nome de Jesus, procura a sua esposa e peça a ajuda dela. Você está doido? Se eu falo isso para minha esposa, ela me põe para fora de casa. Isso não deveria acontecer. Nosso cônjuge tem que ter a liberdade de falar conosco o que for necessário falar. Eu falei assim: não, é mais fácil você falar me ajuda que eu estou sendo tentado, do que falar eu te traí, eu te enganei. Fale a verdade, busque ajuda, antes que seja tarde demais. Joga luz nas trevas, porque o diabo trabalha no escuro. Ele gosta do silêncio, da escuridão. Mas ele não me ouviu. Eu falei assim: se você não tem condição de falar com ela, se ela não vai acolher você, então procure um pastor. Abra o seu coração, confessa que você está sendo tentado. E se for necessário, saia desse emprego. Ele não me ouviu. A última vez que eu tive notícias, ele estava indo se encontrar com a moça num hotel para conversarem. Nunca mais tive notícia. Ele vem se esgueirando. O inimigo das nossas almas nos tenta conforme a cobiça do nosso próprio coração. Os saqueadores estão aí. Persiga-os e vença-os. Foi o que Davi fez. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou uma direção em Deus. E debaixo da palavra de Deus, ele foi contra os seus inimigos. Ele saiu. Saiu para onde? Saiu para perseguir os inimigos. Sem rumo. Mas tinha um egípcio no meio do caminho. Deus levantou a direção. Aquele que iria apontar: olha, eu sei o que aconteceu, onde eles estão. Eu vou te levar até eles. Quando você toma a decisão de fazer o que tem que ser feito, Deus vai levantar pessoas para te apontarem o caminho. Deus vai levantar. Aí sim entra o power bank. Aí sim entra os conselheiros, entram os pastores, entram os líderes, entra o livro, entra o DVD, entra aqueles egípcios, pessoas que Deus vai levantar, ministérios que Deus vai levantar. Ferramentas que Deus vai levantar para te apontar um caminho de solução, de você perseguir os seus inimigos. Mas tudo começa em você se fortalecer em Deus. Vamos parar de brincar de ser crente, gente? Vamos parar de vir de congresso em congresso, querendo que Deus faça uma mágica no seu casamento? Querendo que a gente imponha as mãos e tudo se resolva como um passe de mágica? Comece a gerar nos seus joelhos, na sua intimidade com Deus. Deus, o que o Senhor tem para os meus filhos? O que o Senhor tem para o meu casamento? Como que eu devo ser como marido? Como que se trata uma mulher como Cristo trata a igreja? Como que eu devo amar a minha mulher como Cristo ama a igreja? Eu estou abusando da minha mulher, Senhor? Eu estou sendo duro demais com ela? Gente, pasmem. 40% das mulheres abusadas fisicamente e psicologicamente no estado de São Paulo estão dentro da igreja evangélica. 40%. Meu irmão, sua esposa é para ser cuidada, protegida, amada, encorajada, adornada. Exatamente como Cristo faz com a igreja.
Cristo libera a igreja, Cristo cobre a igreja de autoridade, Cristo santifica a igreja, Cristo embeleza a igreja. Cristo não desfigura a igreja, não abusa da igreja, não bate na igreja, não abusa psicologicamente da igreja. Mulheres, respeitem seus maridos. Senhor, me ensina a ter um coração dócil. Me ensina, Senhor, a exercitar a submissão bíblica. Não é uma submissão burra, subserviente, mas é uma submissão que respeita a autoridade. A gente respeita o guarda de trânsito quando para na nossa frente e manda o carro parar, mas a gente não respeita o marido, o pai dos nossos filhos. Gente, princípios básicos. Vamos ser crente. Vamos ser crente. Seguidores de Jesus creem no Evangelho e nas suas ordenanças e o obedecem. É simples assim. Mas o mundo está enviando as suas mensagens de um feminismo exacerbado e doentio, de um machismo arrogante. E os sequestradores vão entrando dentro das famílias e levando a paz, levando a alegria, levando o respeito, levando o amor, tacando fogo na sua casa, sequestrando os seus filhos, debaixo do seu nariz. Fortaleça-se no Senhor, busque a sua palavra. Discirna os egípcios que Deus vai colocando na sua vida. Às vezes tem um casal na sua vida que Deus levantou como um referencial, um casal mais velho, que pode te aconselhar. Mas às vezes vocês vêm para o nosso gabinete já querendo respostas prontas. Não, eu quero que você diga isso para o meu marido, porque é ele que tem que mudar. Toda mudança começa em cada um de nós. Eu preciso mudar. Eu preciso de observar o que é importante para o João. Eu preciso de respeitar a autoridade do meu marido. Eu preciso de ser um suporte para ele. Eu preciso ser uma mulher fácil dele amar. E ele precisa me cuidar, me proteger, ser o meu provedor, o meu encorajador, aquele que me libera para cumprir o meu chamado. É uma parceria, não é uma concorrência. É um jogo de frescobol, não um jogo de tênis. O Senhor levanta pessoas, ferramentas. Mas o texto também diz que eles pelejaram duramente, arduamente, de manhã até o entardecer, é o que o texto diz. Depois que eles encontraram os inimigos, eles já tinham se fortalecido no Senhor, eles tinham a palavra do Senhor, o Senhor iria dar vitória, o Senhor colocou aquele que levou eles até o inimigo, e quando eles chegaram lá, eles começaram a lutar. Pequenas coisas que a gente faz no dia a dia vencem grandes batalhas. Pequenas coisas. Você quer que seu marido seja doce? Plante o que você quer colher, plante docilidade. Eu tenho uma amiga que ela é tão querida que o marido viaja muito. Ela coloca um bilhete na mala, dentro do bolso da camisa, para cada dia que ele vai passar fora. Isso é semente. Ele presta atenção a tudo que ela fala. Isso é semente. Eu me lembro uma vez que eu passei numa vitrine e parei. E o João seguiu. Daí a pouco, lá na frente, ele vira para trás. Vem cá, um sapato bonito, vem cá. E ele voltou com aquela cara de desanimado. Ai, Helena, você para em toda a vitrine. Não, meu bem, mas ele é lindo esse sapato. Ele, qual? Esse aqui, com essa fivela? É.
Ah, não gostei, não. Não, como não, João? É lindo o sapato, ele é lindo. Você gostou muito, né? Gostei demais, é lindo. Eu detestei. Ai, João, que sem graça. Ué, não gostei, meu bem. Não gostei. Você gostou? Gostei. Mas eu não. Então tá. Tem graça eu comprar uma coisa se você não gosta. Então tá, vamos embora. E fomos embora. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, nós reunimos a família, celebramos o Natal e distribuímos presentes. Quando eu fui abrir o meu, era aquele sapato que eu tinha gostado tanto. Quando eu abri, eu me senti uma criança abrindo uma boneca. Porque mulheres são assim, uma coisa estranha, eu não sei te explicar. Não sei explicar. Tem uma coisa com sapato que eu vou querer saber de onde que vem isso. Também não, vocês talvez não saibam explicar por que vocês gostam tanto de futebol. Tanto de cara correndo atrás de uma bola para lá, para cá, para lá, para cá. Para nós também não tem muito sentido, mas enfim. E viva a diferença. Né? Mas eu só sei que me deu uma alegria quase que infantil. O sapato! E o João abriu aquele sorrisão e falou assim, mas você não tinha gostado? Ele falou assim, eu gostei, só que eu ia estragar a surpresa. O que me ganhou não foi o fato dele ter me dado o sapato, mas dele ter prestado atenção em algo que eu tinha gostado muito. Vontade de comer isso, no outro dia. Uma vez ele saiu, gente, de madrugada, para achar uma lata de pêssego em calda. Eu estava grávida, claro, mas o cara é um herói, gente. Era véspera de feriado, não tinha nada aberto há 24 anos atrás, nada, no mercado 24 horas não existia. E ele me saiu com chuva para buscar uma lata de pêssego em calda. Como é que não amo? Como é que eu não me submeto? Como é que eu não respeito um cara desse? Que me ama como Cristo amou a igreja. Que me dá sapatos e latas de doce de pêssego. Pequenas coisas vencem grandes batalhas. A batalha de Davi, eu fico imaginando, pelejando do amanhecer até o entardecer, do amanhecer até o entardecer. Era muita gente que eles estavam lutando, porque no final sobraram 400, que era o mesmo número que eles eram. 400 fugiram diante dos 400, porque era Davi e 600, 200 ficaram. Veio Davi mais 400, e no final sobraram 400. Então era muita gente, gente. E esses caras não pararam de pelejar, não pararam de investir a espada, o escudo. Não pare de investir na sua família. Ah, mas eu já lutei 2 meses, Helena. Tá bom. Não deu resultado, vou partir para o divórcio. Não, não é nada disso, não. Vamos embora. Enquanto tem vida, enquanto tem esperança e tem inimigo para ser vencido, vamos embora. Vamos continuar semeando. Vamos continuar. O que você não fazia mais, volte a fazer. Se você não orava, volte a orar. Se você parou de ler a Bíblia, volte a ler. Se você parou de se aconselhar, volte a se aconselhar. Se você parou de deixar bilhetinho, volte a deixar bilhetinho. Volte a prestar atenção. Volte a fazer a sexta-feira da paixão, pelo amor de Deus. Volte a beijar na boca de língua. Faça alguma coisa. Mas faça. Às vezes você pensa assim, mas vai dar resultado? Vai dar resultado. Pode demorar um pouco, porque você planta e não nasce de um dia para o outro. Você tem que plantar e cuidar da semente, e colocar adubo, e regar, e orar, e chorar. Vai adubando com lágrima e oração. Vai adubando e vai fazendo, e vai tendo atitude, e vai tendo gentileza, e vai exercitando respeito, amor, escolha, decisão, atitude. Vai florescer. Vai florescer. O Senhor vem a nosso socorro quando nós escolhemos fazer o que temos que fazer. Quando nós escolhemos obedecer a sua palavra.
Davi não venceu essa batalha pela força do próprio braço. Quando a gente vê os números, a gente vê que seria impossível ele vencer essa batalha na força do próprio braço. Eles eram minoria, o que ficou claro no texto. Mas Deus era com eles. Deus liberou uma palavra sobre eles. Vai, porque você vai prevalecer. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, porque você vai prevalecer. Obedeça ao seu marido, honre o seu marido, ajude o seu marido, seja suporte para o seu marido, respeite o seu marido, porque o Senhor vai fazer você prevalecer. Feche seus olhos. Os inimigos da nossa casa sempre existirão. Os saqueadores, os que incendeiam, os que matam, os que sequestram, sempre existirão. A família é o alvo preferido de Satanás. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Persevere. Fortaleça-se no Senhor. Busque a sua direção. Fique atento àqueles que Ele irá levantar para serem seus cooperadores. Persiga os seus inimigos e os aniquile. Desliga o Wi-Fi. Senta ao redor da mesa. Convida para jantar. Dança de novo a música preferida. Faça pequenas gentilezas. Preste atenção no que realmente é importante para o outro. Nossos sequestradores são sutis. Não são como os amalequitas, mas são mortais como eles. Nossas armas também não são espadas, lanças e escudos, mas são atitudes que podem salvar seu casamento. Respeito, amor, investimento de tempo, prestando atenção no que é importante para o outro, diálogo, amizade. Invista pelo tempo que for necessário, até que você veja a sua vitória. Senhor, nós precisamos de Ti. Como o Senhor ordenou a Davi e seus homens, podem ir, porque vocês prevalecerão. Que o Senhor libere sobre cada casal aqui essa palavra também, Senhor. Que haja em nós a disposição de nos fortalecermos no Senhor, de buscarmos a sua direção, de vivermos o cristianismo não apenas na igreja, fora da nossa casa, mas que o cristianismo para nós seja uma maneira de viver e não apenas uma religião. Queremos orar, queremos discernir a Tua palavra, a Tua vontade, queremos obedecer às Tuas ordens e queremos prevalecer sobre o nosso inimigo com as armas do dia a dia, Senhor, com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz,
benignidade, bondade, domínio próprio, que essas sejam as nossas armas nos nossos casamentos. Nós queremos não ser só apenas casados, Deus. Queremos ser casados e felizes. Ajuda-nos, Pai, a não sermos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Coloca o seu nome nessa frase. João, Helena, Maria, José, Valéria, Vitor, Miriam, Cleide, Rose, Ruth. Recuperou tudo o que os amalequitas, o que os inimigos, o que a tecnologia, o que a impaciência, o que a intolerância, o que o trabalho excessivo, o que a indiferença, o que a grosseria levou. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Bora lá. Fortaleça-se no Senhor e parta para cima do seu inimigo. Deus abençoe vocês.